Olá pessoal, hoje a gente vai ver como ajustar tabelas, textos e figuras no tamanho do slide, né? Caso eles fiquem muito grandes, né? Então aqui a gente tem a classe de documento, eu abri aqui o Beamer, né? Utilizando o Beamer fazer slide. Eu utilizo normalmente o tema Copenhagen, dessa forma. Esse primeiro pacote aqui é o pacote que a gente já sabe, de acentuação. Esse outro pacote é para virar português do Brasil. A gente tem esse pacote verbatim, que é simplesmente que eu utilizo para fazer o ambiente comentário, né? Como a gente também já sabe. E o pacote Graphics X que a gente vai utilizar mais adiante para colocar a figura, né? É, então, isso daqui a gente já viu que dá essa numeração aqui de baixo, esse código daqui, né, faz essa numeração. Esse de cima tira a barra de navegação, que aparece aqui. É, Criei então o título, o autor, a data. Fiz aqui dentro do documento o título, né, então apareceu essa primeira capa daqui. E agora a gente começa o que a gente vai aprender hoje, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, do que pode acontecer. Às vezes vocês estão fazendo uma tabela, né? Então essa tabela fica dessa forma daqui, né? Então a gente tem uma tabela. Eu já fiz uma aula sobre tabela. Se você não viu ainda, você pode buscar aí que ela vai estar aí na playlist, né? E a gente tem aqui uma tabela, né? Que essa tabela aqui fica muito grande, né? Então é uma tabela que sai do slide, né? Você está vendo aqui que ela cortou essa coluna daqui, né? Então como que a gente faz para colocar essa tabela toda no slide, né? Para ela ficar direitinho no slide. Então aqui a gente tem essa nossa tabela, né? O ambiente tabular, né? Dessa forma, tudo centralizado. E essa tabela aqui que eu escrevi qualquer coisa, dessa forma, né? Então ela ficou muito grande. Então como a gente faz? A gente faz o seguinte, vindo aqui para essa parte de baixo aqui, né? Então olhando para cá, a gente tem aqui o seguinte, deixa eu só aumentar um pouco. A gente vai ter aqui o seguinte, a gente começou, né, o frame, aqui eu escrevi tabela, né? E a gente vai ter que utilizar um comando que é comando barra resize box, né? Então esse comando daqui, então você vai dar um barra resize box, abrir chaves, e dentro dessas primeiras chaves, você vai colocar a largura, né? Então é o tamanho da largura, o que tiver aqui dentro. Você pode colocar aqui também em centímetros, né? Você consegue controlar essa largura. Nessa segunda chaves aqui, você vai colocar a altura que você quer que fique, também você pode colocar em centímetros. E na próxima chave, está vendo que eu abro essa terceira chave aqui, né? E essa chave fecha lá embaixo, né? Então ela está fechando aqui embaixo. Então ela abre aqui e fecha aqui. Nessa terceira chave você coloca o que você quer que fique com essa largura e com essa altura, né? Então aqui, por exemplo, a gente colocou de largura, né? Então a gente colocou barra text width, ou seja, vai ficar com a largura de texto permitida do slide, né? O slide tem uma certa largura automática, que é onde até o texto vai, né? Se você for escrevendo, é onde o texto vai cortar, né? E aqui, em altura, eu coloquei uma exclamação. Essa exclamação simplesmente diz que para diminuir proporcional, né? Então ele vai diminuir o comprimento e proporcionalmente a altura, né? Para ficar direitinho ali, né? Mas aqui você pode controlar tanto a largura quanto a altura com centímetros. Você pode simplesmente colocar 3 centímetros, aí você vai vendo como que vai ficando, né? E dentro dessas chaves aqui eu coloquei novamente essa tabela. Eu simplesmente tenho um Ctrl+C, Ctrl+V nessa tabela daqui de cima, né? Que é essa tabela que está aqui. E o que acontece é o seguinte, então, nesse novo frame a gente vai ter isso daqui, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou essa tabela daqui de cima, que está cortando, né? E com esse comando resize box, dessa forma, ele ajustou, como a gente pediu aqui, né? Para a largura do texto, então o texto vai daqui até aqui, dessa forma, e a altura ele fez proporcional. Então, você está vendo que não ficou muito desproporcional aqui a altura com a largura, né? Não ficou uma coisa muito esquisita. Então, ele colocou direitinho aqui no slide, né? Então você pode fazer isso dessa forma. Outro exemplo, vindo aqui para a parte de baixo, né? Eu vou tirar do comentário. Outro exemplo é com texto, né? Então, deixa eu tirar esse daqui do comentário, eu vou recompilar. Ele vai fazer mais 2 frames aqui. Então, ele fez aqui esse frame, né? Então, por exemplo, você está escrevendo um texto, aí esse texto aqui veio aqui, cortou dessa forma, né? Ficou muito grande, ficou esquisito aqui, né? Tem às vezes que ele até passa daqui para lá, né? Automático, ele já fica bugado aqui, né? E o que você pode fazer, aqui só um exemplo, né, que você pode fazer, é utilizar esse mesmo comando, tá vendo aqui, ó, nessa parte daqui você vai dar um resize box, novamente text width, do tamanho da largura da página, né, do texto da página, a altura proporcional, dessa forma, e eu escrevi novamente esse texto aqui de cima. O que aconteceu? Ele pegou esse texto que está aqui e colocou tudo comprimido numa linha só, né, do tamanho do slide, dessa forma. Um outro exemplo aqui também que eu mostro aqui, eu vou tirar aqui novamente dos comentários. E o outro exemplo que a gente tem é com figura, né? Então eu vou recompilar mais 2 frames novamente. Nesse primeiro frame aqui, eu vou descer, tá vendo? Nesse primeiro frame aqui, eu abro o frame, né? Nome figura, que é o que aparece aqui.
E eu abri o ambiente figure, né, como a gente também já viu, como inserir figuras, né, também temos um vídeo sobre isso. Centralizei essa figura e coloquei a figura, né? Só que essa figura ela é muito grande, você está vendo aqui que pega muito pouco dessa figura, né? Pega só uma parte, ela está toda fora do slide. E novamente aqui a gente dá um barra resize box, dessa forma. Eu utilizei aqui do mesmo jeito, que a gente já viu lá em cima, né? E o que acontece é que ele diminui aqui proporcional. E aqui então a gente fica com a figura certinha no slide, né? Então ele pegou toda essa figura e diminuiu proporcionalmente a altura, a largura que é a que a gente colocou no tamanho do slide aqui, né? Do tamanho do texto do slide, dessa forma. E você percebe que a figura ficou boa, né? Ela não ficou distorcida, né? Então por causa dessa exclamação aqui, que vai proporcional. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.